Bom dia, gente! Bom dia. Eu sou a Mari, eu tô aqui com o Florian. Nós somos o projeto Empreendedor 360 da Aliança e do Bank of America. E estamos aqui com o Café com o Empreendedor 360. Se você ainda não viu nenhuma dessas lives, elas acontecem todas as segundas, às 10 horas. E aí a gente sempre tem um convidado especial, nem sempre sou eu que tô aqui. E aí a gente fala sobre notícias relacionadas ao ecossistema de apoio ao microempreendedor. Então, às vezes a gente traz pesquisas, a gente fala de eventos, de dados, sempre algo relacionado a esse tema. E hoje, como a gente divulgou nas redes, a gente está aqui com o Flo e ele vai falar um pouquinho sobre se é fácil ou não empreender no Brasil. Né? A gente até colocou essas questões nas nossas redes sociais perguntando o que vocês acham. Se vocês quiserem comentar também a opinião de vocês ao longo da live, fiquem à vontade. Então, Flo. Obrigado, Maria. Eu me sinto muito especial hoje. A gente trocou os lugares. A gente queria trazer esse tema hoje porque tem uma pesquisa, né, que é feita mundialmente que chama Doing Business, o que compara, que pontua, na verdade, né, faz um score de vários desses países sobre a facilidade em começar uma empresa ou empreender. Então, eles avaliam principalmente marcos regulatórios, tipo burocracia, então coisas que pedem bastante documentos formais, né? Mais do que a cultura, por exemplo, o medo das pessoas, é mais uma questão formal. E saiu essa notícia. Ao mesmo tempo, a gente teve a Semana Global do Empreendedorismo na semana passada. Sim. A abertura começando com uma fala que para mim foi um choque um pouco de que o Brasil não era um país tão empreendedor, que era importante falar. Então são vários conceitos assim que a gente quer trazer, tipo, será que tem muitos empreendedores, mas será que é fácil empreender? Ou enfim, o que está acontecendo, né? E é muito falado já no Brasil sobre a questão de burocracias que existe bastante. Sim, né? sim. Então, o que as pesquisas são? Tem outra que o do GEM também, que justamente fala que mais ou menos um terço da população brasileira está envolvida na gestão do negócio, né? Pequeno, principalmente, o maior. O que já é um número muito alto, né? Um terço da população. Então, de fato, o país é um país empreendedor. Só que, na pesquisa do Doing Business, ela está colocada no lugar 109 de 190 economias, ou seja, está na segunda metade. Então está perto de países muito menos desenvolvidos, por exemplo, né? Então, tipo, fica esse negócio de, meu Deus, mas a gente fala tanto, tem tantos empreendedores. Pois é, se for tão difícil empreender, como assim a gente tem tantos empreendedores? E uma primeira conclusão, tipo, insights que a gente pode ter é que justamente a gente vive num empreendedorismo muito informal. Né? Então, essa questão de burocracia, por exemplo, é tão difícil que as pessoas começam a empreender sem se formalizar, sem ter que passar por tudo isso. Por exemplo, na pesquisa do GEM que você comentou, ela conta informal e formal também. Conta informal. Eles levantaram em 2016 esse dado, que era 17% só das empresas eram formalizadas. Então, para ter esse número, provavelmente isso falaram com 80% de pessoas que não eram formalizadas. Então, a gente põe um número bem, 17% é bem pequeno, assim, né, em relação à população toda. E isso daí, eu queria aprofundar um pouco mais essa pesquisa, bem de leve, porque como eles analisam todos os países, eles não entram em detalhe de cada país, mas eles levantam umas ideias assim, do que aconteceu. E daí é o seguinte, eles avaliam tanto os primeiros passos para empreender, então para registrar a empresa, as autorizações que você precisa ter, conseguir um local, por exemplo. Então, dependendo dos países, às vezes é complicado você conseguir achar um local, pagar o aluguel. Eles trazem muito a questão da luz, né, da distribuição da luz. Então, você conseguir eletricidade, luz dentro do seu local é uma questão, principalmente para empresas que trabalham com equipamento mais pesado, que precisam de um equipamento diferente. Acessar financiamento também, né? A gente fala bastante sobre crédito. Operações do dia a dia, então a gestão um pouco mais, e de novo voltada à questão da burocratização, da regulamentação. E
ambiente e segurança para negócios. Dentro disso, acho que tem também a questão, ou talvez nas operações do dia a dia, de importação e exportação. Então, para a gente, que olha para empreendedores de baixa renda, é uma questão que não é tão prioritária, assim, não chegamos necessariamente a se preocupar com isso no início. Mas é isso, eles avaliam em todos os formatos de empresa. Alguma limitação da pesquisa é que eles fizeram uma entrevista só com pessoas de São Paulo e Rio. Então eles avaliam só algumas capitais, enquanto o GEM, por exemplo, pega uma amostra de 2.000 empreendedores no Brasil todo, aqui é só São Paulo e Rio. Sim. Então, que é outra realidade, por exemplo, se for comparar o Nordeste, Norte. Sim. A gente pode imaginar que talvez em São Paulo as condições sejam mais fáceis, por exemplo, do que no Nordeste, do que no Centro-Oeste. Porque, enfim, já tem bastante gente pensando em cima disso, tem muitos empreendedores, muitas políticas públicas que são feitas. Então, talvez se a gente pegasse dados de outras regiões, o ranking podia baixar um pouco, pode cair um pouco. E o que eles, então, levantaram? Que apesar de ser um ranking um pouco baixo, né, o Brasil evoluiu positivamente. Então, antes era pior, né, um pouco, né? Então, pelo menos tem esse movimento de aumentar a sua pontuação, e da América Latina foi o que mais aumentou também. Então, coisas bacanas acontecendo. E das coisas que eles citaram, por exemplo, a respeito. Teve justamente um lançamento do sistema online em São Paulo, que impactou tanto São Paulo e Rio, para tudo que é registro de empresa, licenciamento, registro de empregos. Então, a digitalização da máquina pública está ajudando. É um passo que ajuda a facilitar muito a reação, a reduzir principalmente o prazo para fazer essas coisas. Então, eu vou chutar números porque eles não citam, mas se antes demorava 30 dias para você conseguir uma licença, com o sistema online, pelo menos você consegue, de repente, 15 dias a menos, né? Então, e se cada processo for diminuindo, no final vai dar uma grande diferença, isso, né? Isso, então, eles não citam tanto se esse sistema era federal, né? Se era para o país todo, mas uma coisa que dá para pensar também localmente nos municípios, quais são os processos que eu posso automatizar, digitalizar, para reduzir essa pilha de papéis, né, que uma pessoa tem que ver todo dia. Outra melhoria que justamente tinha a ver com acesso à luz, e que daí eles de novo não citam muito onde que aconteceu, é uma melhoria na rede de distribuição, é a modernização do software de gestão da luz no país. Então, mesma coisa, falando de software, digitalização, né, agilização e enfim, investimento provavelmente em infraestrutura para conseguir luz, né, nas regiões mais afastadas, de repente, principalmente na qualidade da distribuição também, então menos riscos de cair, enfim, coisas assim. Acesso a crédito, a gente vem falando da questão do compartilhamento de dados também, então teve uma liberação no Brasil que permite os bancos acessar os históricos de pelo menos 2 anos das pessoas, então para aceitar crédito é mais fácil, porque, né, você tem mais dados para avaliar. E importação e exportação reduziu o tempo de documentação para importação. Então tudo isso impacta na pontuação, permitiu aumentar a pontuação. E para mim veio uma pergunta que era, tá, mas de todas essas melhorias, o que impacta de fato o empreendedor de baixa renda, né? Como eles não entram em detalhe, é difícil ter uma percepção, mas a gente pode refletir também sobre como transportar essas ideias na realidade do nosso empreendedor. E uma coisa que é muito falada justamente é a burocracia, né, dos empreendedores para se registrar. E que mesmo que o MEI seja, a Helena trouxe isso em outro café, né? Mesmo que o MEI foi inventado para ajudar beneficiários do Bolsa Família a se formalizar, né, trabalhadores autônomos que, né, já tinham uma atividade econômica, mas de maneira informal, o MEI ainda não atinge tanto essa população, não consegue. E aí a gente podia analisar o porquê que não conseguem. Se uma questão de organização financeira para pagar os tributos, se uma questão de não saber o passo a passo. Eu conversei esses dias eu não sei o quanto que é relevante, mas
com uma motorista do Uber, porque agora os motoristas de aplicativos também podem se registrar como MEI. Ela me falou, eu joguei formalização MEI no Google, os 8 primeiros links eram links patrocinados, que não eram do portal do empreendedor. E ela foi lá em um desses, pagou uma taxa de R$180, acho. E não foi formalizada. Então tem essa questão também de fraude, enfim, talvez alguém tentou e não achou certo, desconfiou e desistiu. E daí a gente perde até vontade, né? Porque imagina ir de novo em outro site, não é? Pagar de novo. Não consegue, né? Sim. Porque não tem esse auxílio pra fazer esse cadastro. Sim. E uma coisa que é muito relacionada a isso também é a empregabilidade. Então, com o MEI, as pessoas podem empregar formalmente uma pessoa só. E a gente sabe que os empreendedores que a gente apoia, por exemplo, trabalham muitas vezes de maneira informal com a família, com amigos. Então, mesmo assim, são pessoas que eles não vão conseguir registrar. Eu teria que registrar, né, sendo uma pequena empresa, enfim, um estatuto de formalização maior, que aí pede um sistema tributário diferente, mais impostos, enfim, uma carga, precisando de um contador, enfim, uma carga bem maior. Então, como que a gente consegue simplificar? O bom disso é que das políticas públicas que estão envolvidas para o apoio ao empreendedor, muitas são sobre desburocratização. Então, tem várias cidades assim que estão vendo justamente como que eles conseguem simplificar essa questão. Tem um exemplo aqui do Paraná, da cidade de Ponta Grossa, que vê como dar mais acesso às famílias de Bolsa Família à formalização. Então, dentro dos CRAs, eles estão vendo, lá de Ponta Grossa, eles formaram servidores públicos para poder atender essa população e dar informações sobre formalização. E aí, dos atendimentos que eles fizeram no primeiro teste, no primeiro protótipo que fizeram, 15% isso, 15% se formalizou. Então, é outra maneira que dá para ver justamente, então os CRAs têm acesso a essa população. Aí, então, vamos levar o empreendedorismo pelo CRAS porque vai ser mais perto deles. Então, são exemplos bem legais assim, de ideias, de como que a gente pode, de alguma forma, atender mais facilmente a população de baixa renda, e como tem muito a ver com burocracia, regulamentação, tudo passa pelo poder público, de alguma maneira. Sim. E daí aumentar essa pontuação também do Brasil, né? Então, somos um Brasil onde é mais fácil empreender de fato, formalmente. Porque formalmente acontece direto, mas agora formalmente já é mais difícil, né? É dificuldade. Estava lembrando uma coisa que, sim, então, eu falei que passa pelo poder público, mas o poder público também não é uma instância onipresente, né? Eles não têm olho de tudo, não sabem de tudo. Então é importante a gente também, como sociedade civil, terceiro setor privado, levantar essas bandeiras, né? E liderança para justamente levar essas pautas para o poder público, né? Falar, gente, está acontecendo tal coisa na minha cidade, o que a gente faz? Então a gente teve esse exemplo recentemente num projeto da Aliança em São Paulo, onde a gente estava atendendo costureiras que não conseguiam se formalizar como MEI, porque lá nessa cidade a atividade de costura era reconhecida como indústria. Então, elas teriam que se formalizar em outro quadro muito maior, e daí a gente está falando de mulheres, de senhoras também, que muitas vezes trabalham em casa, que trabalham pela flexibilidade do horário para poder cuidar da família também, da saúde, se tiver um problema de saúde. Então, elas não têm um perfil de vou montar uma super empresa, contratar outra equipe de costureira, não, quero uma coisa simples, de fato, para gerar uma renda. Então, elas, junto com a assessora que estava acompanhando elas, foram para a prefeitura para justamente contar essa história. Falaram, a gente tem essa atividade, esse é o nosso perfil, as opções ofertadas aqui não são relevantes para a gente, e olha que em outras cidades a norma é ter esse MEI, então, tipo, vamos agilizar. E a prefeitura nem tinha conhecimento sobre aquilo, e se elas não fossem lá, né, não... Já não sei se teve um lobby ali, tipo, querer
sei lá, acabar com o trabalho informal e que para eles a solução era cortar o... Não sei, tem que analisar. Mas, e também não sei, acho que essa história ainda tá em andamento, não fechou, então não sei se eles conseguiram de fato convencer a prefeitura ou não. Mas são formas de conseguir, né? Tipo, isso é não esperar que o poder público adivinhe sozinho e ir lá bater na porta E tentar. Isso. Então é um pouco disso que eu queria falar hoje. Então acho que é isso. Obrigada por... Obrigado, Renata, por esse convite. Semana que vem estamos aqui de volta, segunda-feira às 10 horas. Tchau, tchau, gente. Tchau.